tudo que a humanidade, nesses vários anos que nós temos, já construiu de belo, já construiu de formidável. E muitos revolucionários, o que eles desejam justamente é apagar esse passado, é destruir tudo isso, porque para eles é preciso construir algo novo, que ninguém sabe o que é, nem mesmo eles sabem o que seria essa novidade. E nós somos aqueles conservadores que nós temos esse amor ao passado, mas não temos nenhum medo do futuro. Contanto que isso seja feito por base, seja construído de forma muito sólida, muito perene. Então, o professor Jorge, pegando o gancho daquilo que ele já havia colocado para nós, foi uma palestra só, professor Jorge? Foi uma dividida em 3. Então, ele deu 3 palestras hoje. Vendo isso que o professor Jorge nos deu, eu acho que um dos grandes questionamentos que nos vem é o que nós podemos fazer para mudar esta realidade. As grandes perguntas nos movem, mas não somente as grandes perguntas, nós precisamos também dar uma boa resposta. E uma boa resposta não se dá de qualquer maneira. Por exemplo, eu ainda sou magro, né? Mas daí alguém dizer, pô, Márcio, você é magro, você tem plenas condições de correr a São Silvestre. Tem um abismo. Não é porque eu sou magro, eu estou magro, que isso signifique que eu tenho condições físicas e até mesmo psicológicas para correr uma São Silvestre. Da mesma maneira, eu não tenho a menor dúvida de que dentro desta sala hoje, nós temos homens e mulheres muito inteligentes. Mas isso não nos dá um passaporte para combater o bom combate neste momento histórico pelo qual nós estamos atravessando, sem estarmos muito bem preparados. Muitos aqui dominam o direito, mas para combater esse bom combate, essa guerra contra o comum globalismo, nós precisamos de outros conhecimentos que não somente do mundo jurídico. Estou certo ou errado? Presidente da OAB, o senhor. Certíssimo. Nós estávamos conversando pouco antes. E o senhor me dizia o quê? Agora eu estou fazendo um mestrado que me abriu a cabeça e eu estou percebendo a necessidade que eu tenho de estudar Filosofia, sociologia e teologia. História, teologia. Eu preciso abrir o leque cultural, educacional, formativo, intelectual, porque é isso que vai me capacitar, me qualificar para essa luta. E aí eu compreendo, né, Ângela, nas redes sociais, quando nós sofremos algumas críticas, por exemplo, do professor Olavo de Carvalho, quando ele diz que só de likes não viverá o bom político nem os bons militantes. Não vai. Por quê? Porque os mentores dessa situação riem de nós. É perceptível quem sabe o que está combatendo e quem não sabe, ainda que seja uma pessoa admirada por nós, pelo seu caráter, pela sua honestidade, pela disposição que tem. É aquele famoso pau para toda obra. Ainda que nós admiremos essa pessoa por todas essas qualidades, mas é perceptível que algumas dessas pessoas que nós admiramos, seja na área da política, seja em outros campos, elas não têm a plena consciência daquilo que estão combatendo. Na minha realidade política, eu vejo isso. E eu tenho também a convicção de que eu só sei 0,000000001% daquilo que eu devo aprender para me atrever a encarar alguns desafios. Quanto mais estuda, mais vê que não sabe nada. Sim. Quando você vê um professor Jorge, o professor Jorge aqui está descontraído. Não achem que o professor Jorge, não, é muito mais. E não quero dizer também que com isso ele tenha dado uma aulinha qualquer, não. Mas é que a coisa é tão natural para ele, já está tão incorporada à vida dele, que ele vai passeando por esses 200 anos como se fossem 200 dias.
alguém que está estudando isso há pelo menos 30 anos. E nós estamos, quem está aqui estudando esses assuntos há 5 anos? Então, assim, isso nos dá a certeza de que nós precisamos de momentos como esse. E onde entra, então, a doutrina social da igreja? O cara veio aqui para nos catequizar enquanto católico? Não, não vim para catequizá-los. É porque dentro desse quadro de combate, ainda que nós temos aqui evangélicos, sei lá, ateus, agnósticos, mas que se identifiquem com o conservadorismo, é impossível você combater esse bom combate se pelo menos você não conhecer a verdadeira história dessa instituição, Igreja Católica. Não tem como. Por quê? Porque é uma instituição que tem 21 séculos. É a mais importante. Entendeu? Então, se nós quisermos, e a nossa civilização ocidental, nas suas catedrais, nas suas grandes obras de arte, na sua música, como nós vimos, né, pelo Brasil Paralelo, também na ciência, etc. e tal, gostemos ou não, essa instituição sempre esteve presente de forma decisiva nesses momentos. Escolas, hospitais, orfanatos, universidades. Creches, então assim, só que tem uma diferença. Nós aprendemos sobre a Igreja Católica pelos livros do MEC. Ou seja, nós aprendemos sobre uma caricatura da Igreja Católica. Nós não aprendemos sobre a Igreja Católica. E nós ainda estamos muito influenciados e muito contaminados com diversas coisas que nós aprendemos. Hoje, antes de começarmos a aprender, nós estamos passando por um processo de descontaminação. Nesse instante aqui, conversando com o Derek, é bom que as coisas vão surgindo e já vão enriquecendo essa minha fala. Eu estava dando uma lida aqui, fazendo uma consulta de algo que me veio, aí o Derek falou assim, meio brincando, está inseguro, Márcio, está consultando o livro? Fala. Tá, porque está gravando? Pô, não sabia, foi mal. Então, o Derek falando assim comigo, vai consultar o livro antes, é como eu me lembrei do meu professor ou da minha mãe dizendo, você está estudando, quer estudar 10 minutos antes da prova e tal. Mas é porque nós temos também a ideia de que os bons professores são aqueles que fecham os livros e começam a falar, e nós vamos tentando anotar aquilo que nos vem, aquelas ideias que nós temos e tudo mais, sem termos nada de concreto. Eu vou confessar um pecado para vocês. Está gravando, né? Então, é um pecado terrível, mas já está confessado. Mas não tem problema nenhum de falar no meio de vocês. Eu já fiz história na FRJ. Então, eu sei que o professor chegar e falar um monte de coisa, e você, depois de 6 meses de aula, e perguntar para os alunos, quem tem alguma coisa, ninguém tem nada, tem no máximo uma página anotada depois de 6 meses de aula. Então isso não é, e nós trazemos todas essas realidades. Pois bem, de onde que surge? Porque o tema é esse, a doutrina social da igreja na política. Né? Então, como conservador, não fico em cima do muro. Acho que já deu para perceber que eu sou católico, não é isso? Mas nós respeitamos e nós nos amamos. Eu não respeito algumas opiniões, nem devo. Mas também não discrimino ninguém porque é protestante, evangélico, é isso ou é aquilo. Não é mesmo? A gente sabe transitar, contanto que eu não tenha que abandonar, porque eu acredito, a gente dialoga. Né? Não no dialoguismo eterno. Eu dialogo a partir da verdade, porque a verdade, eu creio, acho que todos os conservadores devem crer também, existe uma verdade objetiva. Pode falar. Eu botei uma santa na OAB no meu gabinete. Foi a primeira vez que as meninas que trabalham lá viram e falaram uma santa. Eu falei, isso aqui é para vocês rezarem o dia que vocês precisarem, uma Maria, um Pai Nosso. Então eu tenho a minha. Se a gente puder abraçar mais gente, a gente abraça. Se a gente puder melhorar os que já estão próximos a nós, melhor. Engraçado, essa semana eu escrevi até um texto para os católicos dizendo que conforme o relativismo cresce, o
catolicismo diminui. E é inversamente proporcional. Conforme o catolicismo cresce, o relativismo diminui, porque os dois não conseguem conviver em sadia harmonia. Assim como o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, não consegue conviver nem com o relativismo, nem com o marxismo, nem com nenhuma dessas ideologias. O triunfo de um significa que o outro vai ter que sair. Por isso que é muito sério. O conservadorismo é a mesmíssima coisa. Não há espaço para nós dois numa sociedade. Inclusive que ninguém vai sair daqui explodindo marxista na rua, matando marxista na rua. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não dá, sabe? Ideias têm consequências. A gente não consegue conviver muito bem. Por quê? Porque a partir das suas premissas, as premissas já são erradas. A conclusão acompanhará a premissa. Então, bom, vendo o professor Jorge, vendo toda essa realidade, o que é essa doutrina social da igreja é no dia a dia do político? De onde que surge a doutrina social da igreja? Bem, a doutrina social da igreja, nós podemos dizer que ela sempre existiu. Foi o cristianismo que trouxe essa ideia de que todos os seres humanos merecem ser tratados com dignidade. Se nós pegarmos, por exemplo, na época do Império Romano, o escravo não era considerado pessoa. Quem traz essa ideia de pessoa, de que o escravo é uma pessoa também, é o cristianismo, compaixão e várias outras coisas que hoje para a gente é tão normal, em alguns períodos da humanidade não eram. E o cristianismo foi decisivo nesse momento. Bem, nós chegamos então no finalzinho do século XIX. No finalzinho do século XIX tem uma coisa chamada Revolução Industrial, que trouxe grandes avanços tecnológicos para a humanidade. Mas nós sabemos também que na relação humana nós tivemos alguns problemas. Muitas pessoas foram exploradas naquele momento também, né? Não somente homens trabalhando muitas horas, mas também mulheres e crianças. Mas já no finalzinho do século XIX nós temos uma coisa ali, uma praga chamada socialismo, querendo cooptar naquele momento os trabalhadores, dizendo, olha, vocês estão sendo explorados e tudo mais, isso não pode ficar assim. Nesse momento, a igreja também é instada a dar uma resposta a isso que estava acontecendo. Veja que eu já pulei vários séculos, senão nós não vamos sair, tá? Mas, enfim, é uma visão panorâmica da doutrina social da igreja. Então, naquele momento, a igreja teve que dar uma resposta e o Papa Leão XIII escreve uma encíclica muito famosa chamada Rerum Novarum, das coisas novas, onde então ele fala, olha, realmente eu vou apresentar a radiografia do momento. Ele diz, de fato nós estamos percebendo erros na condução dos empregados, da sociedade, mas o remédio não é o socialismo. Não é. Definitivamente, o que vocês estão apresentando como remédio é um veneno. E 3 anos antes de escrever Rerum Novarum, esse mesmo Papa já tinha escrito um outro documento condenando o socialismo. Para quem não é católico, nós precisamos entender uma coisa. Dentro da Igreja Católica só vale aquilo que está escrito. E a interpretação que é fiel àquilo que está escrito. Então, ainda que apareça um Leonardo Boff, ainda que apareça um Frei Beto, ainda que apareça essa turma dizendo isso ou aquilo, se não é doutrina da igreja, é a opinião dele. Opinião ele pode. Vivemos numa democracia, mas é opinião. Mas dentro da igreja só vale o que está escrito. E já desde o início da sua doutrina social, de forma sistemática, sistematizada, a igreja sempre condenou o marxismo nas suas mais diferentes ramificações. Sempre. Por isso que nós dizemos que é inconcebível e incompatível um católico ser de esquerda, porque ele está indo contra a própria doutrina da igreja que ele diz professar.
E quem está dizendo isso? Eu? Não, porque dentro da Igreja Católica o que eu digo pouco importa. Tem que estar documentado. Eu estou apenas fazendo as vezes de um papagaio. Papagaio faz o quê? Repete. Eu só estou repetindo essa doutrina de 21 séculos. E a Igreja, desde quando tomou conhecimento do marxismo, dessa ideologia perniciosa, desde sempre o condenou. Está muito claro. Nós vamos ver, se eu não me engano, dentro desse slide, tem algumas dessas condenações. Então, bastaria uma. Se tivesse só uma linha, dentro de um documento de 10 páginas, só uma linha, dizendo não é compatível o catolicismo com o marxismo, acabou. Ah, mas ainda que fosse 200 anos atrás, 200 anos atrás, acabou. É irrevogável. Então, a doutrina social da Igreja, de forma sistematizada, surge no final do século XIX como uma resposta aos problemas sociais, aos anseios sociais. A Igreja, então, começou a sistematizar sua doutrina. E a doutrina social ela está alicerçada em duas coisas fundamentais, tanto para os cristãos quanto para a humanidade: a revelação e a lei natural. Por isso que a doutrina social da Igreja ela é perene e também imutável. Ela não muda. Por isso que nos seus princípios deve ser seguida. Não tem mudança, porque princípio foi princípio ontem, é princípio hoje e será princípio amanhã. Estuprar uma mulher é ruim no Brasil, é um mal aqui, é um mal, sei lá onde, nos Estados Unidos, é um mal no Canadá, é um mal... E ainda que amanhã alguém faça uma lei, estão aqui vocês e digam, não, estuprar é uma coisa boa. Passará a ser? Não. Princípio é imutável. Quando a doutrina social da Igreja está baseada e alicerçada com esses princípios, não muda e deve ser seguida. Por quê? Não é uma receita de bolo também. Tá bom, Márcio, a doutrina social da Igreja, ela se espraia pela educação? Sim. Pela cultura? Sim. Pela economia? Sim. Por diversas realidades que nos dizem respeito. Mas ela não é uma receita de bolo. Ela é uma poderosa orientação. É um poderoso norte. Não vem assim dizendo, eu abro o livro agora e vou falar assim, como que eu tenho que lidar com Cláudio Castro? Eu não vou encontrar isso. Não vou. Caramba, agora tem várias facções no Rio de Janeiro. Eu também sou inspetor da Polícia Civil. Como que eu tenho que lidar com o Comando Vermelho, ADA, Terceiro Comando? Como que eu faço? Não vou encontrar isso. Mas eu vou encontrar princípios que vão me orientar para que eu não erre. Um desses princípios orientadores, por exemplo, nós encontramos na doutrina social da Igreja, mas dentro de um corpo maior, que é o Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho direito à legítima defesa, está lá. Se eu não tenho possibilidades de diálogo, alguém está atirando contra mim, como já aconteceu várias vezes, quando eu adentrei numa comunidade, eu não tenho como falar assim, irmão, vamos conversar primeiro, para de atirar. Não, naquele momento ele tem um fuzil, eu tenho um fuzil. Se ele está atirando contra mim, ele quer me matar. Eu tenho por dever, diz a Igreja Católica, eu tenho por dever, antes de querer proteger a vida de qualquer pessoa, proteger a minha vida. Então eu estou autorizado naquele momento a atirar contra aquela vítima de uma sociedade burguesa, branca e opressora, que está atirando contra mim. A verdadeira doutrina da Igreja e também o verdadeiro cristianismo, não há espaço para mimimi. Não há espaço para homens e mulheres gelatinosos. Nunca houve. Isso é invencionice. Né? Então, bom, eu fiz uma pequena introdução de meia hora.
Bom, no livro Doutrina Social da Igreja, uma introdução, o professor Carlos Jamalete, é um livro que está ali, diz que as sociedades devem buscar estruturar-se de forma a facilitar a virtude e esmorecer o vício. Olha que coisa maravilhosa, é isso que nós encontramos na nossa sociedade? A Lava Jato só existe porque a nossa sociedade é o contrário disso. Porque se a nossa sociedade estivesse preocupada, principalmente os homens que estão no poder, a construir uma sociedade mais virtuosa, a facilitar isso, a Lava Jato não teria existido. Nós não teríamos nem mesmo votado em FHC, em Lula, em Dilma, em Ciro Gomes, em Marcelo Freixo. Por quê? Porque eles não são homens e mulheres que semeiam as virtudes. Eles valorizam isso aqui. É por isso que o PSOL defende a liberalização e descriminalização de todas as drogas. Marcelo Freixo tem coragem de ir contra a ivermectina, dizendo dos males que a ivermectina pode causar, mas ele defende o uso, me esqueci o termo que ele usa. A dose segura de crack. Porra, Marcelo, pra cima de mim, cara. Porra, tu é vagabundo. Então, assim, essa sociedade é que a doutrina social da igreja defende, a sociedade seria mais virtuosa. Se nós tivéssemos uma sociedade mais virtuosa, minha irmã, minha amiga, Kátia, nós não veríamos tantas injustiças, por exemplo, dentro da nossa polícia civil. Porque quando nós temos homens e mulheres virtuosos, desejosos de fazer o bem, de praticar o bem, nós vemos as árvores dando frutos. Perseguição vai continuar? Vai, porque só se joga pedras em árvores, né? Em árvores que dão frutos. Nós seremos perseguidos. Mas teríamos uma realidade diferente. Evidentemente que aqui ainda não é o céu, para quem acredita. Mas nós construiríamos algo muito melhor do que isso que aí está. Uma confusão completa, que ninguém mais se entende, que ninguém mais sabe de nada. Nós estamos vendo a nossa civilização desmanchando. E quando tudo está desmanchando, nós procuramos o quê? Coisas sólidas, seguras, para nos apoiarmos. Vocês não vieram aqui por causa dos meus lindos olhos azuis, da minha vasta cabeleira loura e do meu corpo atlético. Vocês vieram aqui, estão reunidos hoje, porque em algum momento essa situação que nós estamos observando começou a incomodar demais e talvez a nos atingir diretamente. Eu tenho filhos, né? O 6º nasce agora, até 1º de maio. Caramba. Eu não tinha internet em casa. Né? Então, assim, que a baixinha não me ouça, não é bravo pra cara. Brincadeira, mas isso me atingiu diretamente. Eu tenho filhos, né? 16, 15, 9, 6, 2, e agora vem o Gabriel. Imagine a luta. Imagine a luta. Mesmo casamento, né? Não. Tem uma que foi de um primeiro casamento, que foi anulado pela igreja, né? Não só porque... Não. A mulher hoje tem 6 filhos. Não tem problema não. Só não sabe da minha vida que não pergunta. Não, uma só, 6 filhos. Não, e o restante é com essa. Nossa, mesmo assim que bastante. E aí o que acontece? Já é pessoal. Ó. No meu caso é pessoal. Porque essas pessoas